Então olha só, como que eu preparei a aula de hoje? Eu separei os principais tópicos, aqueles mais recorrentes no histórico recente das provas da FGV e destacarei alguns elementos, alguns conteúdos aqui que é preciso a gente se atentar para entender como que a banca interpreta a Constituição e como que normalmente ela cobra esses conteúdos nas suas questões, beleza? Então é algo bem objetivo, bem sintético para a gente conseguir se antever em relação a algumas das questões que podem estar na sua prova em breve, beleza? Então vamos começar aqui com a parte de teoria dos direitos fundamentais. Pessoal, bem rapidinho, tranquilo, aqui tem 3 conceitos que eu quero destacar para vocês. Primeiro do nosso roteirinho de estudos ali, está falando sobre a definição do que são direitos fundamentais. Direitos são disposições declaratórias. Como assim? Olha só, quando se declara há o direito à liberdade, há o direito à vida, há o direito à igualdade, há o direito de propriedade. Nesses casos nós estamos enunciando, declarando conteúdos jurídicos, bens jurídicos em si. Beleza? Então, quando isso está associado a um grau de fundamentalidade para dizer, olha, isso daqui é vital para que o ser humano subsista em sociedade, nós estamos falando, então, em direitos fundamentais. Beleza? A definição teórica, o conceitinho é disposições declaratórias. Simples, objetivo, rápido e indolor. Beleza? Agora, o próximo conceito que a gente precisa adentrar aqui é o conceito de garantias. O que são garantias fundamentais e como que elas se distinguem dos direitos? Elas se distinguem dos direitos porque elas são proteções aos direitos fundamentais. Logo, as garantias fundamentais são proteções jurídicas aos bens jurídicos fundamentais. Então, por exemplo, quando a Constituição fala sobre a proteção aos locais de culto, isso é um direito em si? A gente pode pensar, olha, mas por que eu preciso proteger os locais de culto? Porque necessariamente eles são requisitos para o exercício da liberdade religiosa. Sem a preservação dos locais de culto, eu não tenho a proteção ao direito fundamental da liberdade religiosa. Portanto, é uma garantia, é uma proteção. É como se os direitos fundamentais fossem algo extremamente sensível, fosse tipo cristal, e a gente protegesse esse cristal aqui com um plástico bolha, com alguma proteção. A proteção aqui, no nosso exemplo, na nossa metáfora, são as garantias fundamentais. E na sequência nós temos o terceiro conceito que eu me referi dos 3 do início dessa conversa. Qual é o conceito? De remédios constitucionais. Remédios constitucionais são garantias, beleza? Então, isso aqui, quando eu digo isso, eu preciso que você entenda da seguinte forma. Remédios constitucionais também servem para a proteção dos direitos fundamentais. No entanto, eles são uma espécie de garantia qualificada. Eles são espécies de garantias qualificadas. Por quê? Porque além de pretender a proteção a um direito fundamental, eles ainda chamam o Estado, chamam a autoridade pública para ajudar nessa proteção. Então, nesse caso aqui, eles se qualificam porque eles têm esse caráter provocativo, eles provocam a ação do Estado para a proteção de um direito fundamental. Beleza? Esses 3 primeiros conceitos para a gente poder aquecer. Pessoal, você deve estar se perguntando, nossa, será que vai cair isso na minha prova? Eu digo para você da seguinte forma, não vai cair. Isso aqui, esse tipo de conceito ajuda você a entender melhor as questões que eventualmente podem tratar desse tipo de conteúdo. Tá? Às vezes aparece a expressão garantia fundamental e você não se atenta a um detalhe do enunciado por causa disso. Então aqui tem um conteúdo instrumental, eu não quero que a partir daqui você encontre respostas para a sua alternativa, mas a partir desses conceitos que eu estou reforçando aqui para você, que talvez você até já saiba, você consiga interpretar melhor a prova, né? Lembrando que boa parte das questões, quem erra acaba errando por erro de interpretação, não por desconhecimento técnico a respeito daquele conteúdo, beleza? Na sequência, pessoal, cláusulas pétreas, também nesse mesmo sentido. Posso alterar a cláusula pétrea de uma Constituição? Posso sim, desde que seja para ampliar. Dou um exemplo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que fala sobre a razoável duração do processo. Não é a disposição originária do texto constitucional. Não estava lá quando a Constituição foi promulgada. Foi acrescido, foi alterado, então pode sim alterar. O que não pode fazer? Não pode reduzir ou extirpar cláusula pétrea do conteúdo da Constituição, beleza? Referência de cláusulas pétreas da Constituição, as explícitas estão ali no artigo 60, parágrafo 4º, e a implícita é o próprio artigo 60, parágrafo 4º, então a gente admite as 2 hipóteses aqui de cláusulas pétreas implícitas e explícitas, beleza?
Pessoal, rol de direitos fundamentais. Rol de direitos fundamentais, eles estão esparramados. Tem no texto da Constituição, tem legislação infraconstitucional e tem nos tratados internacionais. A gente já vai pontuar melhor essa ideia, mas por enquanto eu preciso que você anote no nosso roteirinho que o rol de direitos fundamentais é um rol não exaustivo, beleza? Então ele admite a sua ampliação por enquanto. Essa é a referência que eu preciso até aqui. Na sequência, eu fiz esse mapa mental para ajudar, eventualmente, quem tem uma memória fotográfica ali mais desenvolvida, a se organizar em relação aos estudos de teoria do Estado. Aqui a gente praticamente tentou sintetizar a parte de teoria do Estado em uma imagem, tá? Então, o Estado, as expressões constitucionalistas de Estado. A gente está descartando aqui da fase moderna do Estado, o Estado absolutista. Pessoal, começa o constitucionalismo com o Estado liberal, depois vai para o Estado social e depois o Estado democrático de direito. Na prova, a OAB fala Estado social democrático de direito, por exemplo, tá? É uma das nomenclaturas, não é padrão, mas o que você precisa saber eu já vou reforçar a partir desse mapa mental aqui. Primeira expressão, primeira dimensão, beleza? Então dá para associar primeira expressão com primeira dimensão, segunda dimensão com segunda expressão de Estado e terceira dimensão de direitos fundamentais com a terceira expressão de Estado também, beleza? Característica preponderante dos direitos fundamentais da primeira dimensão, os individuais. Pessoal, aqui essa parte é bem importante, tá? Se você quiser anotar até para complementar no seu mapa mental aqui, eu não coloquei para não sobrecarregar demais de informação, mas isso aqui é bem importante. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, eles se traduzem, é como se a Constituição, agora que a gente está nessa onda de indústria 4.0, é como se a Constituição fosse o algoritmo de como o Estado vai funcionar. Então é como se estivesse programando o Estado. Olha, Estado, você não vai poder fazer isso, tá? É assim que o Estado entende esses direitos fundamentais de primeira dimensão. Eles possuem uma natureza absenteísta. O que quer dizer isso? Que fala para o Estado, não faça isso, tá? Estado, não mate, né? Estado, não prenda de forma arbitrária. Estado, não confisque propriedade. Estado, não censure em virtude da liberdade de expressão. Estado, não persiga a religiosidade das pessoas em virtude da liberdade religiosa. Estado, não persiga seus críticos em virtude da liberdade de crença e convicções filosóficas. Então é assim que esses direitos fundamentais que servem para proteger a pessoa em relação à tutela do Estado, que antes era o Leviatã, na fase absolutista, a gente faz a leitura. Então, o que você precisa saber? Direitos fundamentais de primeira dimensão possuem uma natureza absenteísta, eles servem para o Estado deixar de fazer algo. É suficiente isso? Não é suficiente isso. Passa-se o tempo, ali a gente está mais ou menos contextualizado no século XVIII, nessa fase do Estado liberal. Vamos para o século XIX, começa o processo de industrialização, vem um monte de gente do campo para a cidade, forma uma massa de proletários, esse pessoal começa a se organizar, disseminação das doutrinas socialistas e comunistas, formação de partidos proletários e sindicatos. Nesse contexto, a gente começa a reivindicar uma outra programação para o Estado. Aquele algoritmo já não é mais suficiente. Então aí vem uma nova reconfiguração constitucional que insere direitos fundamentais de segunda dimensão e faz o seguinte, Estado, além de você não fazer isso, então eu não estou descartando a primeira dimensão, porque elas se complementam, além de você não fazer isso, além de você não censurar, de não prender, de não matar, de não confiscar, você ainda fará o quê? Escolas, fará previdência social, fará assistência social. Então, nesse caso, eu já não estou mais tutelando indivíduos, mas estou tutelando coletivos, grupos de pessoas, beleza? E esses direitos de segunda dimensão, eles se traduzem, então, em comandos afirmativos, em prestações, em obrigações, em condutas que o Estado deve fazer para conseguir tutelar esses direitos fundamentais. Então, primeira dimensão, abstenção, Estado, o que você não deve fazer, e depois a segunda dimensão, Estado, o que você deve fazer. Educação, saúde, previdência social, assistência social, direitos trabalhistas aqui são os principais exemplos desse tipo de conteúdo jurídico, ok? Terceira dimensão, pessoal, aí Primeira Guerra bombou, Segunda Guerra e tal, vem a onda de direitos humanos, os tratados internacionais sobre direitos humanos, a criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos uma nova leva, nós identificamos o seguinte, olha, não basta só essa referência de primeira e segunda dimensão, é preciso que se reconheçam direitos que transcendem os coletivos.
né? Então, por exemplo, o coletivo alemão para o Estado do Hitler estava muito bem servido, mas havia a afetação de outros seres humanos que não necessariamente identificados com a raça ariana ali, por exemplo, eu estou usando isso só de ilustração, que estavam sendo afetados por políticas daquele Estado. Então, se reconheceu, olha, aqui nesse contexto, nessa terceira dimensão, a gente associa e reconhece a necessidade de direitos que transcendem os indivíduos. Então aqui, pessoal, eu coloquei direitos difusos, tá? Direitos difusos que são aqueles que estão esparramados, você não tem uma coletividade identificada com aquele tipo de direito necessariamente. Mas eles podem aparecer aqui como transindividuais, tá? Essas nomenclaturas cada vez menos têm importância para fins de direito constitucional, tem alguma relevância ainda para a parte de direito processual civil, mas aqui eu considero esses difusos, leia-se esses difusos, como uma categoria genérica, né, que alcança aqui um grau indeterminado de pessoas. Exemplo de direitos difusos aqui, por exemplo, o meio ambiente, tá? Inserido nessa categoria. Ou a gente pode colocar ainda como referência mais tradicional dentro da doutrina a noção de pluralidade, né? Que nasce a partir da Segunda Guerra Mundial, justamente para você tolerar e conviver, né, com o diferente, você não perseguir aquele que é diferente por qualquer critério que seja. Como que isso é cobrado? Olha só uma questãozinha que eu separei para a gente resolver e aplicar esse conhecimento que a gente acabou de revisar. A teoria dimensional. Dimensional por quê? Porque fala lá primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, beleza? A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os diferentes regimes jurídicos de proteção desses direitos ao longo do constitucionalismo democrático. Estado totalitário teve Constituição? Teve, mas daí não era democrática, beleza? Ao longo do constitucionalismo democrático, desde as primeiras constituições liberais, aqui é a primeira dimensão, começa com o Estado liberal, até os dias de hoje. Nesse sentido, a teoria dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de evolução da proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos diferentes paradigmas do Estado de Direito. O que são paradigmas? São modelos. Que modelos? Lá no mapa mental são esses aqui, ó. Esses aqui são os paradigmas, beleza? Que eu chamei de expressões de Estado. Beleza. Notadamente o Estado liberal de direito e do Estado democrático social de direito. Essa perspectiva calcada nas dimensões ou gerações de direitos, então dimensões ou gerações aqui, ó, olha como a FGV trata, como equivalentes, beleza? Alguns da doutrina usam só dimensões, outros só gerações e outros alternam. A prova da FGV considera como equivalentes. De direitos não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução protetiva, mas também demonstra o contexto da unidade e indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão comum. Te ajudou alguma coisa nisso aqui? Não, absolutamente nada. Você leu para saber o contexto que a pergunta vai ser cobrada, mas aqui não te pediu ainda para fazer nada, né? Deixa eu destacar, olha só, evolução protetiva, quer dizer que uma dimensão complementa a outra. E eu não posso fazer o seguinte, olha, eu vou tirar os direitos sociais, vou deixar só os direitos liberais, eles não são suficientes, né? A experiência histórica revela isso, não é questão de opinião, é questão de ciência. Da mesma forma que eu não posso pensar em deixar só os direitos sociais e abandonar os direitos de primeira dimensão, os direitos liberais aqui por excelência, ok? Agora sim, agora vem a parte da questão. A partir dos conceitos da teoria dimensional dos direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta. Os direitos estatais prestacionais, olha, essa palavrinha, pessoal, marca lá como sendo de segunda dimensão. Prestacionais, beleza? É construir escola, saúde, assistência social, previdência social. Os direitos estatais prestacionais ligados ao Estado liberal. O Estado liberal está na segunda dimensão ou está na primeira? Está na primeira, ó. Então a alternativa já ficou manca, já está errada. Estado liberal de direito nasceram atrelados ao princípio da igualdade formal. Pessoal, os direitos prestacionais eles são associados à igualdade material. Tá? Porque a igualdade formal ela combate privilégios, que era para enfrentar os nobres depois do processo das revoluções burguesas. Agora, no contexto do século XIX, quando nascem os direitos prestacionais, é para você pegar aquela pessoa extremamente pobre e dar um mínimo de dignidade para ela no espaço urbano, como foi concebido a partir do século XIX, esse tipo de construção da Constituição. Beleza? Igualdade formal perante a lei, perfazendo a primeira dimensão de direitos. Não, segunda, né? Então tem vários erros na alternativa A. B, a chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem nenhuma influência na efetividade de direitos fundamentais de segunda dimensão do Estado Democrático Social de Direito. Pessoal, reserva do possível fática, é o município, o Estado, a União dizer, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso.
Tá? Isso é reserva do possível fática. Eu não tenho recurso no meu orçamento para dar educação para todo mundo do jeito que está falando aqui na Constituição, educação básica. Eu sei que eu tenho que promover a saúde, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu sei que eu tenho que pagar uma aposentadoria, mas eu não tenho condições para isso. Eu sei que eu tenho que pagar um salário mínimo que precisa dar conta de um monte de coisa, mas eu não tenho como sustentar uma decisão dessa. Então, isso é reserva do possível, beleza? Então, reserva do possível é dizer, não tenho dinheiro, devo, não nego, pago quando puder. É essa lógica aqui da reserva do possível, uma expressão bem simplificada aqui, né? Bom, se a gente vai dizer para o Estado, não mate, ele vai precisar gastar alguma coisa para não matar alguém? Não, não vai. Estado, não confisque, ele vai precisar gastar alguma coisa para não confiscar algo de alguém? Também não. Estado, não censure, vai precisar gastar alguma coisa para não censurar alguém? Não. Agora se eu falo para o Estado, promova a saúde. Vai precisar construir hospital, vai precisar contratar profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, tudo mais. Bom, vai gastar dinheiro? Vai. Então, a reserva do possível, fática, que é sobre os recursos do Estado, tem a ver com os direitos de segunda dimensão? Tem. E a alternativa está certa? Olha só, não. Por quê? Porque está dizendo que não tem nenhuma influência. Está dizendo justamente o contrário. Então, essa parte que está errada na alternativa. C. O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se relaciona aos direitos transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente. Pessoal, olha, daqui para frente está quase certa a alternativa. Problema, direitos coletivos, terceira dimensão. Lembra do nosso mapa mental? Vou voltar lá para mostrar como isso aqui é útil. Segunda dimensão, direitos coletivos, tá? É aquela palavrinha que faz a alternativa estar errada e possivelmente quem errou, errou marcando essa alternativa. E D, sob a égide da estatalidade mínima do Estado liberal, os direitos negativos de defesa dotados de natureza absenteísta, olha aquela palavrinha aqui, são corretamente classificados como direitos de primeira dimensão. Certinho, a alternativa D é a alternativa que a gente precisa considerar, beleza? Próximo tópico aqui para nossa preparação. Galera, eu não lembro de uma prova da OAB, talvez nem a do Rui Barbosa quando ele fez, não cobrou remédios constitucionais. Então, é quase certeza, assim como o sol vai nascer amanhã, de que na sua prova vai ter uma pergunta sobre remédios constitucionais. Aí, para facilitar a sua vida, a gente vai fazer o seguinte: se você conseguir associar o nome do remédio constitucional ao objeto dele, para que ele serve, você já consegue arrebentar boa parte aqui das suas dúvidas em relação às alternativas que podem aparecer, beleza? E aí o próximo passo é em relação aos legitimados, que na minha opinião é um segundo bom critério de tentar se preparar para esse tipo de prova. Por quê? Me explico. Porque quando cobra remédios constitucionais, às vezes não cobra o texto da Constituição. Muitas das vezes não se cobra apenas o texto da Constituição. Se dialoga com a legislação infraconstitucional. E é aí que a gente se perde, beleza? Então eu fiz uma tabelinha, sintetizando aqui os principais elementos. E aqui na minha explicação, porque o tempo está reduzido, eu vou destacar os principais conteúdos da tabelinha e depois a gente vai resolver algumas questões. Mas dá mais uma olhada nela antes da prova, beleza? Então vamos lá, a parte de remédio constitucional, o que a gente precisa considerar? Aqui na primeira coluna vai estar o nome, depois o fundamento, tá? Onde que você vai encontrar ele e o objetivo, né? Para que ele serve, qual que é o objeto que ele está tratando. Então, direito de petição. Pessoal, petição é direito de pedir. Se você puder, anota aí também, tá? Direito de pedir, você vai pedir alguma coisa, tá? É quando você vira para a administração pública e fala, olha, precisa resolver o problema da iluminação pública na minha rua, tem buraco aqui na rua, precisa consertar. Olha, tem um lote da prefeitura que é um lote baldio e está crescendo mato, precisa aparar a grama lá, precisa cuidar dele que está proliferando praga urbana. Quando você faz isso, você está exercitando, então, um remédio constitucional. Você está provocando o Estado para que ele remedie, para que ele conserte uma situação, beleza? Então serve para defesa de direitos contra ilegalidade e abuso de poder. Nesse caso aqui, direito de petição não pode cobrar, tá bom? É gratuito você poder se dirigir à administração pública para reivindicar a tutela desses direitos. Também aparece aqui o direito de certidão, que serve para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Aqui, pessoal, olha só, cuidado, a prova da FGV, ela quando cobra, eventualmente ela cobra também falando sobre interesse geral, tá? Então, junto com o interesse pessoal, aqui se considera que também o direito de certidão pode ser destinado a interesse geral,
em que pese o texto da Constituição se referir apenas pessoal. Habeas corpus, direito de locomoção, clássico, né? Mandado de segurança individual serve para ilegalidade ou abuso de poder. Eu já volto a falar do mandado de segurança aqui. Mandado de segurança coletivo, primeira vez na nossa história da Constituição que trata a respeito disso. Então, aqui a gente tem essa referência nova, né, uma inovação da técnica constitucional. Também serve, qual que é a diferença do mandado individual para o coletivo? Os legitimados. Então, atenção para esse segundo quadro aqui. Olha só, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, tipo a OAB, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Pode ser, por exemplo, uma associação de bairro aqui. Pode, sem problema nenhum, mas aí tem um requisito temporal. Atenção, esse requisito temporal só se aplica para a associação, tá bom? Não se aplica para os demais legitimados. Remédio, aqui na próxima coluninha, o habeas data. Habeas data serve para assegurar o conhecimento de informação, retificar informação ou realizar anotação. Cuidado com isso aqui, pessoal. Isso aqui, essa parte da anotação é o seguinte, olha, tem um banco de dados lá de acesso público do nome do Lucas. Está falando que o Lucas deve para o município de Cascavel. Mas eu quero que ali onde está dizendo que eu devo para o município de Cascavel, que é verdade, né? Eu quero que esteja dizendo o seguinte, olha, devo, mas estou discutindo a constituição desse crédito tributário pela via judicial. Eu quero que conste essa informação no processo tal, que tramita sob tal vara. Beleza, eu estou realizando o direito de anotação. Posso fazer isso por meio de habeas data, beleza? Só que qual que é o detalhe aqui? Qual que é o pulo do gato? É o seguinte, essa possibilidade de realizar a anotação não está prevista na Constituição. Não contempla ali na nossa tabelinha, acrescendo um X aqui, LXX2, aos 72, tá? Não 62 do artigo 5º. Na Constituição, ali no artigo 5º, inciso 72, tem duas hipóteses só de uso do habeas data. E no artigo 7º, inciso 3 da Lei 9.507 de 97, que é a lei que regulamenta o habeas data, é que está prevista a terceira hipótese de anotação. Beleza? Então, no âmbito da Constituição, está previsto apenas o acesso à informação e retificação. Retificação é o né? Lembra do ezinho ali de erro, é diferente de ratificar, que quer dizer afirmar uma informação, beleza? Então, serve para acesso à informação, retificação e anotação. Só que a anotação está prevista só na legislação infraconstitucional, não tem previsão no texto da própria Constituição. Próximo aqui, mandado de injunção. Ele serve sempre que tiver falta de norma regulamentadora, beleza? Então, se tem uma lacuna legislativa, aqui a gente vai usar mandado de injunção. Ele também tem a sua expressão coletiva e aqui, atenção, mandado de injunção coletiva está previsto pela legislação específica do mandado, no artigo 12 da Lei 13.300 de 2016, ele não tem uma previsão expressa no texto constitucional, e aí ele tem legitimados um rol de legitimação mais restritivo, né? Então, pode o Ministério Público, pode partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, defensoria pública, beleza? Então, a diferença ali são os legitimados. Já a ação popular é a queridinha da banca, da FGV, está previsto no artigo 5º, inciso 73, e serve para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, também ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Por fim, a ação civil pública está prevista lá no artigo 129, inciso 3º, serve para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Bem amplo, então, o espectro de tutela aqui da ação civil pública. Pessoal, legitimados da ação civil pública: Ministério Público, Defensoria Pública, União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista e associação constituída há pelo menos um ano, de acordo com a finalidade institucional dela. Beleza? Antes da gente fazer os exercícios, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Pessoal, como que você vai saber, como que fica mais fácil a gente sintetizar essa ideia dos remédios constitucionais agora que a gente já viu a lista deles todos? Então vamos lá, direito de petição e certidão precisam ser gratuitos, não pode cobrar taxas, custas, nada, beleza? Como a gente já viu, o direito de certidão está escrito que é para interesse individual, mas a banca amplia isso para interesses coletivos, ok.
Agora, vamos para os demais remédios constitucionais. Habeas corpus é só se envolver direito de locomoção, beleza? Se não envolver direito de locomoção, você não vai associar habeas corpus a qualquer outra coisa. Depois, habeas data, direito de acesso à informação. Então, habeas corpus locomoção, habeas data informação. E mandado de segurança, mandado, né, com D de ordem, né, para não confundir com mandato, tá? Então, mandado de segurança, quando que você vai usar? Você vai fazer a seguinte conta, olha, esse caso está falando sobre direito de locomoção? Não, então não é habeas corpus. Esse caso está falando sobre acesso à informação? Não, então não é habeas data. Então, se o direito existe, ainda que seja controverso, eu posso lançar o expediente, então impetrar um mandado de segurança, beleza? Então, o mandado de segurança ele vai servir para a proteção de direito líquido e certo, que é direito existente, de uma forma bem simples no nosso ordenamento jurídico, desde que não seja caso de habeas corpus e habeas data. Então, ele é uma garantia subsidiária. Se não for HC nem HD, vai ser MS, beleza? E o mandado de injunção, Lucas, eu confundo todos esses nomes. Mandado de injunção vai ser só quando faltar lei. Então, o mandado de segurança é quando o direito é líquido e certo, é existente. E quando ele não existe, tipo, a Constituição fala que é para regulamentar tal direito. O exemplo clássico é o direito de greve do servidor público previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição. E aí não vem a lei, e daí o pessoal não pode fazer greve, fica naquela angústia, quer fazer greve, joga uns molotov, não pode, porque não sabe se a greve vai ser legal ou ilegal. Aí, nesse caso aqui, tem o direito, mas não tem a lei. Então, aí é caso de mandado de injunção. É caso de chegar e dizer, olha, STF, eu preciso que o Congresso Nacional legisle a respeito dos termos em que os servidores públicos podem exercer o direito de greve, porque é direito reconhecido pela Constituição, mas não veio a norma regulamentadora. Então, nesse caso aqui, mandado de injunção, beleza? Então, faltou lei, mandado de injunção. Tem lei? Você vai pensar, é sobre direito de locomoção? Não. É sobre acesso à informação? Não. Então vai ser mandado de segurança, beleza? Garantia subsidiária aqui. E aí não esquece, mandado de segurança e mandado de injunção tem a forma individual e tem a forma coletiva. Pessoal, detalhe da ação popular agora, mudei, tá? Ação popular, quem pode? Cidadão brasileiro, tá bom? Então tá no pleno, tem que estar no gozo dos direitos políticos aqui. Ou seja, um adolescente de 16 anos que fez o alistamento eleitoral pode ser autor de ação popular? Pode, mesmo não tendo 18 anos, beleza? Porque o requisito aqui é ter alistamento eleitoral e estar no gozo dos direitos políticos, beleza? Bom, é com isso que a banca joga. Depois, a ação civil pública. A ação civil pública é destinada somente àquelas instituições que nós vimos e no âmbito da Constituição ela tem previsão específica para o Ministério Público, beleza? Então, são esses detalhes aqui que eu preciso destacar em sede de revisão aqui com vocês. Vamos fazer o exercício para fixar melhor esse conteúdo. Giuseppe, italiano, veio ainda criança para o Brasil juntamente com seus pais. Desde então, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal, constituiu família, sendo pai de um casal de filhos nascidos no país, possui título de eleitor. Ó, informação importantíssima isso aqui, ó. Possui título de eleitor. Se possui título de eleitor, pergunta para você, um italiano que possui título de eleitor é italiano? Com certeza não, porque para conseguir o título de eleitor ele já precisou se naturalizar, beleza? Já virou nacional brasileiro naturalizado. Possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Olha que assiduidade. Embora tenha se naturalizado brasileiro na década de 1990. Outra informação legal, ele é brasileiro e possui o título de eleitor, beleza? Não se sente brasileiro, emocionalmente falando, né? Nesse sentido, Giuseppe afirma que é muito grato ao Brasil, mas que apesar do longo tempo aqui vivido, não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Giuseppe mora em Vitória, no Espírito Santo, e descobriu o envolvimento do ministro de Estado Alfa em uma fraude, em uma licitação cujo resultado beneficiou indevidamente a empresa de propriedade de seus irmãos. Indignado com tal atitude, Giuseppe resolveu, em nome da intangibilidade do patrimônio público e do princípio da moralidade administrativa, propor a ação popular, olha outra informação que merece destaque do nosso enunciado, contra o ministro do Estado Alfa, ingressando no juízo de primeira instância da Justiça Comum, não no Supremo Tribunal Federal. Beleza. Sobre o caso, com base no direito constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinar a afirmativa correta. Pessoal, alternativa A. A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para processá-la e julgá-la é do Supremo Tribunal Federal. A falta de legitimidade ativa para o autor da ação, porque não possui nacionalidade brasileira, não sendo, portanto, classificado como cidadão brasileiro. Pessoal, independentemente de você
lembrar sobre o que eu vou falar aqui a respeito da competência, essa parte aqui, ó, e falta legitimidade ativa para o autor, você já ia conseguir eliminar a alternativa, né? Ele é nacional e tem o título de eleitor, então a alternativa A já estaria errada. Lucas, como que eu vou lembrar esse lance aqui sobre a competência? Olha só, tem 2 episódios que a gente poderia pensar aqui se você gosta de acompanhar os noticiários. Lembra que a Dilma nomeou o Lula enquanto ela era presidente ainda? Então, naquele caso lá, ela nomeou para ministro da Casa Civil. Quem que suspendeu? Num primeiro momento, quem suspendeu foi um juiz da Justiça Comum, Justiça Federal, que reconheceu que aquele ato atentava contra a moralidade da administração pública e que impetrou. Foi um cidadão, né? Um cidadão, alguém que tinha título de eleitor, entrou com a ação popular, porque a ação popular ela tem essa característica, ela transforma cada um de nós que tem título de eleitor em uma espécie de parquê do Ministério Público, né? Então, nesse caso aqui, é próprio que se reconheça a possibilidade de ingresso no juízo de primeiro grau. Aí, agora, questão de raciocínio jurídico. Olha, se eu quero que cada cidadão seja um pouquinho os olhos da lei, que preserve a ordem jurídica em relação àqueles vários itens que a ação popular protege, será que faria sentido dizer para o Lucas, que mora aqui no oeste do Paraná, que ele pode entrar com ação popular, mas se for contra ministro de Estado, eu tenho que impetrar com essa ação em Brasília, daí eu vou ter que eventualmente contratar alguém de lá, talvez ir para Brasília para discutir a ação, fica inviável, né? Então, é justamente para viabilizar esse tipo de tutela que tem que estar associada aqui a primeiro grau. B. A ação deve prosperar porque a competência para julgar a ação popular em tela é do juiz de primeira instância da Justiça Comum e o autor da ação tem legitimidade ativa porque é cidadão no pleno gozo dos seus direitos políticos, muito embora não faça parte da nação brasileira. Ok, né? Ele não se reconhece, a gente respeita, mas a gente gosta do Giuseppe porque ele é um bom cidadão brasileiro, mesmo ele não se reconhecendo como nacional. C. A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para julgar a mencionada ação popular é do Supremo Tribunal Federal. A gente já viu que isso está errado, muito embora não falte legitimidade ad causam para o autor da ação que é cidadão brasileiro, detentor de nacionalidade brasileira e no pleno gozo dos seus direitos políticos. Ok, beleza, só essa partezinha ali que está errada. D. A ação deve prosperar porque a competência para julgar a ação popular em tela tanto pode ser do juiz de primeira instância da Justiça Comum quanto do Supremo Tribunal Federal e não falta legitimidade ad causam para o autor da ação, já que integra o povo brasileiro. Pessoal, nesse caso aqui é o juiz de primeira instância o competente mesmo, beleza? Então por isso que a alternativa D a gente não vai marcar, a gente vai ficar na B mesmo ali e ela que é a alternativa correta. Próximo caso, Alisson, cidadão brasileiro, ingressa com requerimento administrativo perante a Secretaria Fazendária do município Y, pleiteando a revisão do valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU. Uma vez que não concorda com os cálculos empregados pela autoridade fazendária. Alisson, decorridos 90 dias, sem qualquer atualização do andamento do feito, retorna à repartição administrativa, indagando o porquê da demora. Ele obtém como resposta que o trâmite do procedimento é sigiloso, mas que seria possível obter uma certidão com informações postuladas mediante o pagamento de determinada quantia, a título de taxa. Diante da situação hipotética apresentada com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. A atuação da Secretaria Fazendária revela-se inconstitucional, pois a obtenção de certidões em repartições públicas contendo informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral é direito de todos, sem o pagamento de taxa, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Beleza, pessoal. Essa alternativa está corretinha, a gente precisa só fazer as considerações ali em relação... A gente vai utilizar aqui como fundamento o artigo 5º, beleza? Aí sobre a impossibilidade de cobrança de taxas, sem o pagamento de taxas, a gente vai fundamentar no 34, a linha B. E, eventualmente, sobre o acesso à informação, a gente vai fundamentar no 33, tá? Fechou. Vamos ver o que tem de problema com as demais. B. Para obtenção de certidão com informação de direito pessoal como manifestação do direito de petição aos órgãos e poderes públicos, pode ser exigido o pagamento. Não pode ser exigido o pagamento das taxas. C. Embora inexista óbice a cobrança de taxas, existe. Então a gente já vai para a próxima. D. Alisson não pode ter acesso ao feito, porque os procedimentos administrativos que versem sobre matéria tributária são de natureza sigilosa, somente podendo ser acessados sem autorização judicial por advogado regularmente constituído pelo contribuinte, bem como por órgãos da administração pública direta e indireta. Não, pessoal, aqui não precisa de advogado nessa relação com a administração pública, isso aqui é uma alternativa completamente ficcional, né?
Próxima tabelinha aqui dos nossos estudos. Pessoal, outra coisa que é muito recorrente é a parte de controle de constitucionalidade. Aí você vai lembrar, a gente tem um controle misto, tem um controle concentrado, tem um controle difuso. O controle concentrado é aquele realizado em relação às legislações, via de regra aqui, as de órbita federal pelo STF e, eventualmente, em relação às legislações municipais pelos TJs, beleza? Então, esse é o concentrado. O difuso é aquele que qualquer juiz pode realizar, qualquer juiz de primeira instância pode dizer o seguinte, olha, não vou aplicar essa norma porque a considero inconstitucional e, eventualmente, os órgãos colegiados eles precisam da cláusula de reserva, né, do órgão específico para poder tomar uma decisão dessa que a face reconhece uma norma como inconstitucional. Ok, então o que nós temos aqui? As 4 ações. As 4 ações de controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, beleza? ADI, ADC, aqui são regulamentadas pela mesma lei, 9.868, e a ADO, ela fez uma alteraçãozinha aqui, né? Pela lei 12.063, alterou dispositivos da 9.868, da 9868, beleza? E a DPF tem a legislação específica, a 9882. Fundamentos, os legitimados aqui basicamente são os mesmos, tá? Então você pode igualar isso nos teus estudos, não vai alterar. Possibilidade de liminar em todas elas existe. Aqui o que é mais importante, essa linha, marca um asterisco. Se você não tiver tempo para fazer a leitura da tabela toda depois, leia pelo menos essa linha, tá? Por quê? Porque aqui vai falar sobre os objetos específicos de cada uma das ações. Para que serve a ADI, para que serve a ADC, para que serve a ADO, para que serve a DPF, tá? E aí eu coloquei também aqui para o que não serve, tá? Para que não alcança, para você conseguir organizar bem aqui os seus estudos depois. Pessoal, deixa eu só explicar esse lance da modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos é o seguinte, via de regra, se eu declaro uma norma inconstitucional, é como se eu estivesse dizendo, olha, isso aqui nunca produziu efeitos no ordenamento jurídico, né? Os efeitos são, via de regra, ex nunc, o Tzinho lá que alcança tanto para frente como para trás, né? Não o ex nunc que vai só dali para frente. Mas, eventualmente, o dano social pode ser muito grande desse reconhecimento. Então, é possível que o STF module os efeitos. O que é isso? É dar um jeitinho, né? Já que fizeram a besteira de fazer uma norma inconstitucional, aí o STF pode dizer, olha, a partir de agora não está valendo mais. Tá? Então, é isso. Era para ser desde sempre, mas vamos considerar a partir de agora. É quase igual a regra de brincadeira de criança às vezes, mas é necessário. É necessário porque, às vezes, uma declaração dessa tem um grande impacto social e isso permite um exercício de prudência por parte do STF e é reconhecido pela legislação, beleza? Então, uma ferramenta importante, modulação dos efeitos, é dizer se vai ser ex nunc, ex tunc ou, eventualmente, qualquer outro marco temporal. Perfeito? Essas ações, elas possuem causa petente aberta, quer dizer o seguinte, o autor vai, faz a ação, protocola a ação, seja a DI, seja a DO, seja a DPF, e depois ele não é mais dono daquilo, tá? A causa petente aberta é o seguinte, eu posso dizer o seguinte, olha, por esses fundamentos eu quero que seja declarada norma inconstitucional. Mas aí o STF olha e fala, além desse fundamento, tem esse fundamento, tem outro fundamento. Ou esse fundamento não, mas por esse outro sim. Então eu vou declarar igual inconstitucional. Ele não está adstrito aos fundamentos do meu pedido. Por isso que a causa petende é aberta aqui, tá? Inconstitucionalidade por arrastamento. Eu pedi o seguinte, olha, eu quero que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 300 do Código Civil. Mas o Código 300, ele é referência também para o Código 1100. E aí o STF fala, olha, o autor pediu só a inconstitucionalidade do 300, mas por arrastamento eu também vou declarar a inconstitucionalidade do artigo 1100. Claro, números aleatórios aqui, né? Só para explicar o que é arrastamento. Eu posso pedir a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo só e essa declaração ser estendida a outros dispositivos que a corte entender que são afetados por essa decisão, beleza? Legitimidade. Legitimidade é importante. Olha só, fiz outra tabelinha, porque eu gosto de tabelinha, tá? Então, eu tenho legitimados lá, principalmente no rol do 103 da Constituição, beleza? E aí, esse rol, ele se decompõe em legitimados especiais e legitimados universais. Esses aqui, eles precisam demonstrar que tem interesse específico para a atuação. Então, são 3 categorias que precisam demonstrar um especial interesse de agir para apresentar a ação. Os demais, eles podem se meter em qualquer tipo de legislação. Ó, pode ser o presidente, a mesa do Senado, a mesa dos deputados, aqui partido político com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, por exemplo, tem uma lei sobre educação.
A OAB pode arguir a sua inconstitucionalidade? Pode, sem problema nenhum. Agora, uma confederação sindical pode arguir uma inconstitucionalidade da lei? Por exemplo, a Confederação Sindical dos Caminhoneiros, pode? Não, aí não, porque não tem essa referência especial aqui, beleza? Então, próxima questão, para a gente testar isso e encaminhando para o final dessa revisão. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade com eficácia contra todos, erga omnes e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentam um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, pode isso? Será que o Poder Legislativo está vinculado à decisão de controle de constitucionalidade do STF? Resposta para isso é não, e eu vou te dar um exemplo para você não esquecer disso. Olha só, quando o STF declarou inconstitucional, declarou que não poderia haver mais aqueles eventos culturais que implicassem maus tratos aos animais. O que o pessoal fez? Alterou a Constituição, fez uma emenda da vaquejada, né? Então, pode fazer isso? Pode. Agora, se eventualmente for para discutir a inconstitucionalidade da emenda, o que é possível, tem que entrar com uma nova ação. Mas o Poder Legislativo não se vincula a essas ações de controle, essas ações de controle de constitucionalidade por parte do STF, beleza? Então, o Poder Legislativo não está afetado por esse tipo de decisão em relação à sua atividade legiferante. Alternativa A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto de atuação do Poder Constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança e controle prévio de constitucionalidade. Pessoal, não, tá? Pode, em relação a qualquer espécie de legislação aqui, pode o Congresso Nacional legislar a respeito. Tá? Não precisa ser por emenda à Constituição, meu exemplo foi de emenda, mas pode ser por lei também. B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a Constituição de 1988 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Também não, beleza? Sem problema nenhum aqui, não seria afetado por isso. C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal com sede de controle de constitucionalidade concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado o projeto de lei que contrariasse questão já pacificada na Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação constitucional. Também não, nada a ver a alternativa. D. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado, graças a Deus, às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Exatamente isso, beleza? Alternativa D, alternativa que a gente deve marcar. Última questãozinha. O Estado Alfa promulgou em 2018 a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República, que dispõe caber a lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução da arrecadação tributária com a invasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Pessoal, se você vê esse tipo de questão na prova, o primeiro passo é não se desesperar. Talvez você não goste de tributário, talvez tributário seja o seu fraco. Talvez você goste, aí você vai estar em casa. Mas se você leu esse monte de informações até aqui, você não precisa saber de ICMS para responder essa pergunta, beleza? Porque aquilo que você precisa saber já consta no enunciado da prova. O que você vai precisar saber é sobre controle de constitucionalidade. E é relativamente fácil, porque ele vai querer dialogar agora com os legitimados para essa discussão. Perfeito? Então vamos lá.
A. O governador do estado beta não detém legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previsto na Constituição. O rol taxativo está certinho, mas o problema é que não é só Assembleia Legislativa. Olha só, se você voltar na nossa tabelinha, aqui vai aparecer governador de estado, tá? Além da mesa da Assembleia, aparece governador de estado também. Então, a alternativa A está errada. B. A legitimidade do governador do estado beta restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo Tribunal de Justiça a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Não, a gente viu que ele tem a possibilidade do exercício do controle de constitucionalidade em relação a legislações federais, inclusive, né? C. A legitimidade ativa do governador para a ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Lembra aquela história que eu falei sobre a associação, a Confederação Nacional de Caminhoneiros propor uma ação sobre inconstitucionalidade de uma lei de educação? Então, é isso aqui que está sendo cobrado agora na alternativa, beleza? O nome técnico é pertinência temática, mas você precisa dizer o seguinte, olha, esses legitimados que estão aqui, vamos voltar para a nossa tabelinha, esses legitimados que estão aqui como legitimados especiais, eles precisam demonstrar essa pertinência temática. O que é isso? É você mostrar que a tua atuação tem relação com aquilo que você está querendo discutir, tá? É isso que se exige na pertinência temática. Bom, então aqui a alternativa está dizendo que a legitimidade ativa do governador para ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação. Sim? Sim. Nesse caso, sim. Pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Olha, até aqui está certinho. Agora, será que isso aqui pode? Aí não, né? Está afetando o interesse dele, é claro que ele vai poder questionar no âmbito do STF, sim. D. O governador do estado do beta é legitimado ativo para a proposição direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. Exato, é essa aqui que a gente precisa marcar. Beleza? A gente se vê aqui nos materiais do Focus em diferentes locais, diferentes canais e que tudo dê certo na sua prova. Beleza? Até mais!